Olá a todos, bem-vindo ao Mergulhando na Visão, com a participação do pastor Antônio Santos e a missionária Silvia Nencamba. Agradecemos a todos que estão assistindo o nosso vídeo e, por favor, deixa o seu comentário, segue no nosso trabalho, porque estamos começando e queremos levar a palavra para muitas pessoas. Talvez você já conheça a palavra, o assunto, mas muitas pessoas precisam do que você já conhece. Hoje o tema será jejum. O jejum é um tema muito grande, porque muita gente faz de diversas maneiras, de diversas formas. Será que você sabe qual é o significado do jejum? Pastor Toninho, qual é o significado do jejum perante a palavra? Amém. Realmente é um assunto bem complexo, não é? Porque nós falamos de jejum, muito se ouve falar de jejum, mas o jejum ele é necessário que o jejum é algo feito com propósito vocacional, ou o que eu diria, você não faz o jejum à toa, por nada. Você, para fazer um jejum, você tem um propósito, e desde os tempos, né, foi proclamado o jejum, né, desde os tempos, nos primeiros tempos do Velho Testamento. Nós vemos que o profeta Elias jejuou, o profeta Jonas jejuou, e a gente vai poder falar disso com mais clareza. E eu me lembro muito de Esdras, né, vem voltando do cativeiro babilônico. Esdras, para lembrar, ele foi contemporâneo de Neemias, e ele, numa conversa, né, com o rei Artaxerxes, ele disse: olha, o meu Deus é poderoso para nos proteger e nos livrar de todo mal. Só que ele vem retornando da Babilônia com os remanescentes, né, israelitas, e eles voltando, eles tinham que passar por terras inimigas e enfrentar, né, bandidos, malfeitores daquela época, e era um povo que não tinha aliança com Israel. Então ele proclamou um jejum, aleluia, ele proclamou um jejum, ele e todo o seu grupo. E quando ele proclama esse jejum, o Senhor abre as portas e ele passa e volta para sua terra ileso, sem perda, sem nada. Qual é o propósito do jejum? O jejum é uma chave sensacional. O Senhor Jesus, ele jejuou, né, ele ser batizado por João Batista no deserto, no Rio Jordão. Ele vai levado ao deserto para ser tentado, e ali ele jejuou 40 dias. E é interessante das formas de jejum. Existem basicamente 3 formas de jejum. O jejum absoluto, que você faz abstendo de qualquer tipo de comida, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele faz um jejum de 40 dias, e ao término do jejum, né, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Por que a Bíblia diz que Jesus teve fome? Jesus estava no deserto, então se ele estava no deserto, certamente ele teria sede. Então isso nos faz entender que Jesus fez um jejum apenas de comida e não de água, aleluia. Então nós precisamos entender isso, né? E tem o jejum. Esther fez um jejum de 3 dias, né? O povo de Israel, daquela maldição que estava sobre Israel por aquele rei. Mas agora nós temos o jejum que nós fazemos. Como é que nós fazemos este jejum? Como nós podemos fazer? O jejum, ele precisa ser direcionado, amém? Você não faz jejum simplesmente por fazer. Você diz: na minha geladeira não tem nada que eu quero, então eu vou jejuar. Vou fazer um regime e dizer que está fazendo jejum. É isso que eu queria dizer. Jejum não é dieta. Por isso que o jejum, né, o jejum você faz com um propósito espiritual, porque, como eu disse, eu gostaria de estar lendo, falando de 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, que vai dizer assim: as armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais.
Amém? Então o apóstolo Paulo, ele vem dizer que nós não estamos guerreando com armas carnais, ou seja, as nossas guerras são espirituais e por isso o jejum, por isso nós devemos jejuar a cada dia. E quando nós vemos que nós precisamos disso, vamos lembrar que os discípulos de Jesus, né, houve um pai que trouxe um menino que era o menino filho que se lançava no fogo, era o jovem lunático, ele se lançava no fogo e os demônios o pegavam e tal, e ele disse, olha, ele encontra Jesus e disse, olha, o meu filho, ele é lunático, ele sofre essa problema, e eu já trouxe para os seus discípulos, e seus discípulos não puderam curá-lo, ou não puderam libertá-lo, e Jesus, entrando em ação, logo orou e mandou aquele espírito maligno embora, né? E a criança foi sarada, foi liberta, e depois os discípulos disseram, Senhor, por que não conseguimos? Porque não pudemos expulsar aqueles demônios, e Jesus disse, porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Consegue entender a profundidade do jejum, da oração? E a oração está conectada com o jejum porque quando nós jejuamos, nós consagramos, nós tiramos um tempo ao Senhor de meditação, de aquebrantamento. Para que serve o jejum? O jejum serve para quebrar o nosso orgulho, a nossa carnalidade, nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo e podemos assim falar e receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando nós buscamos algo, uma direção de Deus, como é que nós buscamos? É através do jejum, da oração. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver que a igreja, ela orava para buscar uma direção. A igreja primitiva, ela orava e jejuava. E quando Paulo e Barnabé, eles são separados para o ministério, para ser enviados, foi através de um jejum e de uma oração da igreja. A igreja inteira orava por isso. Então, o jejum é muito importante. Eu gostaria que cada um entendesse isso e passasse a praticar, porque o preço já foi pago, você não tem que pagar preço nenhum. Mas o Jesus diz na oração, no capítulo 6 de Mateus, quando os discípulos, ele ensina os discípulos a orarem, e ele diz, olha, quando vocês orarem, né, façais assim, e quando vocês jejuarem, não façam como os publicanos, os fariseus. Então, o que o Senhor Jesus estava ensinando naquele momento é que não é se nós orássemos, se nós jejuássemos, ele estava determinando que nós devemos orar e devemos jejuar. Então, quando orares assim, quando jejuares assim. Mas, né, é muito interessante quando você está jejuando num propósito, não saia falando os quatro ventos, olha, eu estou em jejum, olha, eu estou jejuando, né? Apronta o seu rosto, pente o cabelo, as mulheres passam a maquiagem, um negócio para aquelas pessoas que eram assim, né, para dizer, olha, não rasgue as suas vestes, não se cubra de cinza, mas rasgue os seus corações, rasgando os seus corações diante de mim, verdade, com o coração contrito e quebrantado, que o Senhor não rejeita jamais. Silvia, agora me diz mais ou menos, quanto tempo uma pessoa deve fazer jejum? O que você entende de jejum? Passa para nós. Qual é o teu ponto forte nessa palavra jejum? Nossa, falar de jejum é bem tremendo, muito tremendo, porque concordando aqui com o pastor Toninho, o jejum é uma arma muito poderosa que por último tempo tem sido desleixado, esquecido, abandonado. Nós falamos aqui sobre a esperança, falamos sobre solidão, mas o jejum é uma das grandes armas para combater a solidão. O jejum é uma arma muito poderosa. O pastor estava aqui a mencionar sobre os 3 tipos de jejum. E podemos acrescentar o 4º, que é o sobrenatural, como o de Moisés. Moisés passou ali 40 dias no particular profundo com o papai. Eu creio que foi um jejum sobrenatural, porque sim, ele não comeu, não bebeu. Olá a todos, bem-vindo ao Mergulhando na Visão, com o tema
continuação do jejum, a importância do jejum. Para quem não sabe, eu sou Vivian Tirado. Esse é o pastor Antônio dos Santos, nosso convidado, que vai falar a importância realmente do jejum, que vai falar de algumas pessoas da palavra que fizeram jejum e o que eles ganharam com isso, ou melhor, o que nós ganhamos com isso, porque se não fosse eles, nós também não estaríamos aqui, não é mesmo, pastor? É verdade, é verdade. Eu agradeço a oportunidade de estar falando primeiramente da palavra de Deus e deste assunto ele é complexo, mas nós podemos fazer todas essas coisas muito simples, porque eu queria, né, a gente vai falar de 2, 3 coisas, mas desmistificando essa coisa, porque o jejum é algo espiritual, né? O apóstolo Paulo ele disse: as armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais, poderosas em guerra. Uau. Amém? Então, amém. Quando nós entendemos isso, fica fácil porque o que é o jejum? O jejum é você se abster de um alimento, de um líquido, de uma coisa que você gosta, não é? De um vício que você tem, não é? Porque às vezes a gente tem vícios, né? Que nos impede de caminhar, nos impede de prosperar em determinadas áreas. E como que nós lutaremos com isso? Porque de repente a gente vai pensar, quando fala em jejum, fala em mundo espiritual, a gente vai entender que o mundo espiritual é expulsar demônios, é isso, é aquilo, essas coisas também mas não é disso que nós estamos tratando. O que nós estamos tratando aqui, né? É claro que o Senhor Jesus disse na sua palavra: eis que vos dei poder, eis que vos dei autoridade sobre todo o poder das trevas. E com o Senhor Jesus pôde nos dar isso porque ele orava e jejuava. E nós precisamos entender isso e também orarmos e jejuar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que nós necessitamos ter uma vida de jejum, de oração, de consagração. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, ele vai dizer, eu vou ler porque eu preciso ler, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu falava de desmistificação, né? Aqui o apóstolo Paulo ele disse: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O jejum é um culto que nós estamos prestando a Deus, mas não é essa coisa mistificada, entenda? Aqui o apóstolo Paulo disse que é o nosso culto racional. Nós temos um raciocínio, nós precisamos pensar como fazer isso. Então, não é algo assim que, eu vou fazer um jejum de 12 horas, não, mas eu acho que eu vou fazer de 24. Busca a direção de Deus para isso. Não queira, né, fazer um jejum, por exemplo, você que nunca jejuou, começa lentamente, não é? Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias, mas ele tinha uma vida de oração e de jejum. Quando ele jejuou 40 dias, nós precisamos volto ao apóstolo Paulo, a carta dos Romanos, dizendo que o nosso culto racional, nós temos uma mente para raciocinar, Deus nos deu inteligência, então nós precisamos ser responsáveis com isso. Pastor, só um minutinho. Você me falou que as pessoas que não estão acostumadas a fazer jejum, qual o cuidado que elas têm que ter para não ficarem doentes, não terem problema, porque isso é muito sério. Tem gente que não sabe fazer jejum e tem gente que acha que vai ficar tantos dias sem comer ou sem beber porque não entende realmente o conceito da palavra e tem tanta força de vontade de fazer,
Ou então, muitas vezes, as pessoas querem fazer aquele jejum e acabam quebrando as suas regras porque não conseguem e ficam tristes, desanimadas, deprimidas. O que o senhor orienta para essas pessoas? Então, como eu estava dizendo, né, começa lentamente, não é? Porque você pode, olha, tipo assim, né, eu nunca jejuei, então eu vou consagrar ao Senhor um café da manhã, não é? E eu levanto cedo, né? Estou habituado a tomar o meu café com leite, um pãozinho ali com manteiga, ou seja, o que você está habituado, uma fruta, um iogurte. Algo de sacrifício, né? Então você apresenta aquilo que te custa. Esse é o detalhe, né? Porque o jejum é algo que te custa, né? Porque, como eu vi dizendo, né? A pessoa vai dormir e vai dizendo, eu estou jejuando, eu vou dormir mesmo, então eu não vou ter fome, não preciso sentir falta de nada, não é? Então, não é isso. Então, você consegue um jejum de um café da manhã, né? Mas chegando a hora do almoço, que é habitual, você vem almoçar, ora a Deus, consagra, ora a Deus entregando aquele jejum, fala, Senhor, eu comecei esse jejum, agora deu meu tempo, né? Foram 3 horas, ou 4 horas, ou 2 horas, não importa, porque não é a quantidade do tempo que te faz, né? Claro que em tudo isso há um amadurecimento, um crescimento, o Senhor vai te levando a níveis espirituais, níveis de intimidade maior com Ele, e você consegue fazer, né? Você vai ver, né? Quando nós falamos Moisés, ele sobe para o monte e faz um jejum de 40 dias, né? E ali foi um jejum absoluto, porque ele não comeu nem bebeu nada, mas a Bíblia vai dizer que a partir do 7º dia, não é? Ele foi revestido de uma glória de Deus tão poderosa que aí ele aguentou os 40 e depois ele voltou e mais 80, é longa, eu não vou, né? Mais 40, então ele acabou completando 80 dias de jejum. Nossa. Então é muita coisa, mas ele estava revestido da glória de Deus, ele estava num outro patamar, num outro nível espiritual, porque assim, não é, a pessoa que de repente não tem o hábito de orar, a pessoa começa a orar 5 minutos, daí a pouco a pessoa... Olá a todos, obrigada. Deixa o teu like, por favor, compartilhe, nos siga. Sim. E com certeza Deus vai abençoar alguma vida através da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pois é, o jejum é um assunto muito sério, é uma arma bastante poderosa para destroçar gigantes, para derrubar barreiras, para desfazer correntes e para nos aproximar do Deus Todo-Poderoso acima de tudo. O jejum nos conecta ao trono celestial do Pai. Eu gosto particularmente de fazer jejum, e como fazia muitos jejuns, até que o nosso Deus Todo-Poderoso me repreendeu, porque começou a afetar inclusive a minha saúde. De tanto jejum, começou a se tornar jejum de tolo. Você sabe que eu estava fazendo jejum, uma fase da minha vida, foi muito interessante, foi muito marcante. Eu vivia fazendo jejum. E nessa fase da vida, o jejum salvou a minha vida. Eu fiquei muito ruim, não sabia, tive um problema muito sério nos 2 rins e fui parar no hospital de emergência. E o doutor precisava urgente fazer uma cirurgia. Eles pensavam que era um rim só e foram os 2. E o doutor vai falar para mim, a senhora comeu que horas? E a minha filha riu. A minha mãe, ela tá sem comer já faz dias, só comendo água, tomando água e achando que pode. Sabe o que o doutor falou, Silvia? O jejum te salvou. Vamos para a emergência operar agora. E olha, o jejum, quando eu entrei, foi tudo muito rápido. E quando ele viu, realmente eu tinha um rim parado. Não ia dar tempo de fazer uma preparação e esperar para o outro dia. Olha, o jejum salvou a minha vida. Olha a cristocedência. É aí onde nós queremos chegar, porque o jejum tem origem bíblica. O jejum é uma fonte bíblica. Jejum, nós temos várias instruções através da palavra de Deus que nos instruem
a fazer o jejum. O nosso mestre, o nosso Salvador, nos instruiu a jejuar. Ele disse que quando o noivo seria retirado, a noiva jejuaria. E nós somos a noiva que temos que jejuar, devemos jejuar, essa arma poderosa que foi esquecida por muitas nações, por muitas famílias, por muitos povos, línguas, raças, tribos. Usada de maneira errada. Ou usada de maneira errada também, que muitas das vezes nós só jejuamos por algum interesse. Só jejuamos porque queremos alguma coisa que Deus nos dê, mas não queremos jejuar para conexão, para crescimento, para arrependimento, para humilhação. Não, quero jejuar porque quero um carro, quero jejuar porque quero uma casa. Quero jejuar porque quero emagrecer e digo que estou jejuando para Deus. Tem muito caso. Quero jejuar porque quero algum dom. Mas não jejuamos porque queremos um fruto, como o jejum do silêncio, que nos traz fruto de crescimento, que nos traz frutos com o próximo. E nós temos vários tipos de jejum, como o jejum de um dia, de 3, de 7, de 12, de 14, de 21, de 40. São vários tipos de jejum. Jejum de humilhação, jejum de busca, jejum de entrega, jejum de consagração. E todos eles trazem benefícios para nós. Exato. Silvia, o que você diz para as pessoas que têm problema de diabetes? Porque elas falam, eu não posso fazer o jejum porque eu não posso ficar sem comer tantas horas, eu não posso isso. Aí o outro fala, eu não posso porque eu não fico sem o café ou sem o chá. O que você orienta essas pessoas e incentiva? Porque todos podem fazer de uma forma ou de outra. O que você orientaria para essas pessoas? Pois, de uma forma ou de uma outra, você pode alcançar a tua bênção através de um propósito, de uma determinação, de uma consagração. Porque existem vários tipos de jejum, não é só deixar de comer. Existem vários tipos de jejum. Você pode tirar um tempo, como Daniel fez, ele jejuou. Aparentemente que não foi jejum, mas foi um jejum. E qual foi essa dieta dele? Ele fez uma dieta de só legumes. Só legumes. E ele não morreu. Pelo contrário, ficou formoso. À vista do homem, com certeza, à vista do Todo-Poderoso também. Ele ficou saudável à vista do homem, com certeza, espiritualmente também ele ficou saudável. Então, faça uma dieta. E quem não pode comer o verde, porque tem muita gente que não pode comer o verde, faça o jejum da palavra. Faça o jejum das redes sociais, um tempo de consagração sem redes sociais. Quer dizer que isso não é desculpa. Não é desculpa. De alcançar, alguma de meta, oferecer o seu sacrifício. Seu melhor, oferecer o teu melhor ao teu Pai, ao teu Senhor, ao teu Salvador. Há sempre alguma forma de alcançar. Há sempre alguma forma de marcar o primeiro passo, mas não desista. Eu tenho particularmente uma história assim, que nos chegou de uma senhora que vive em França. Esta irmã ela é casada com um homem bastante rico e ela tirou os sábados para se consagrar ao Senhor. E para quem tem uma família bem construída, o sábado o café da manhã é bem recheado. Aquela mesa pentecostal. Aquela mesa bem avivada. E o apetite chamativo está lá presente para te convidar. Venha comer. E a mulher tirou esse tempo de consagração ao Senhor. E ela, ao princípio, ela só tomava um suco. Tomando sumo. E depois começou a cortar. Sumo não, água, mas com certeza falou com o esposo, que é o mais próximo. Mas nada de tirou ele o desejo de oferecer um sábado sagrado ao Senhor. Um sábado de consagração ao seu Deus. Então o primeiro passo vale. A primeira decisão, a primeira atitude, a vontade, a força de vontade. E o que você notou nela nesse período? Com certeza ela cresceu. Ela cresceu tanto que depois ela incluiu o jejum sem comida, sem água no sábado. Para quem começou com suco e depois foi para a água e mais tarde evoluiu para sem água, sem comida. Pois é, você também. Se você quer fazer o jejum, quer fazer a prova com Deus, quer sentir de perto, não importa a maneira que você vai fazer, simplesmente faça. É como, sabe, Silvia, eu falo, feito é melhor que perfeito. Porque perfeito só Jesus Cristo. É nessa onda do feito melhor que do perfeito. E o Pai está sabendo, Ele está vendo o teu sacrifício. Ele só quer ver o que você tem de melhor realmente para você. E vou te dizer, você ganha maravilhas. São maravilhas
quando você dá o seu melhor, o seu sacrifício. Poxa. Então, dizer que você tem diabetes e não pode, fazer. olha, Pode isso sim. não é certo não. Você pode, ok? Tira um tempo de oração, sacrifica 1 hora da madrugada, sacrifica 1 hora do teu dia, Mas- sacrifica 3, 4, 5 horas, vai indo devagar. Faz primeiro 1 hora, se você conseguir, vai 2 horas, vai 3 horas, e faz uma meta dessas horas de louvor, de consagração, de leitura, de palavra, de silêncio, se desconecta da internet e do mundo. É uma forma de você jejuar também. Agora tem uma coisa, viu, Silvia?